A biblioterapia é a terapia através dos livros. Há quem diga que é a cura pelos livros. Seja como for, ler é sempre terapêutico. Permite-nos refletir, acalmar, alegrar, até às vezes soltar lágrimas libertadoras. Também permite-nos sonhar, levar a nossa imaginação para longe, transpor a realidade que estamos a viver. Enfim, são muitas as possibilidades. O que é importante é aproveitar cada leitura em nosso benefício, em benefício da nossa saúde e da nossa vida. Olá, hoje vou falar-vos do livro A Sociedade da Neve, de Paulo Vierci, e complementei esta leitura com o livro de Nando Parrado, Milagre dos Andes. No primeiro livro, os 16 sobreviventes do acidente que aconteceu nos Andes em 1972 dão a sua versão dos factos e as lições que decorreram desta experiência. No livro de Nando Parrado, ele conta na primeira pessoa como foi para ele vivenciar toda a experiência, desde o momento em que se despenharam nos Andes até ao momento em que se dirigiu para a montanha e escalá-la com 2 amigos, de forma a procurarem ajuda. Começo por vos dizer que eram 45 os integrantes do voo que no dia 13 de outubro de 1972, uma sexta-feira por acaso, se dirigiam para o Chile para um jogo de rugby que era composto por não só os próprios jogadores, como também amigos e familiares dos mesmos. No entanto, com o despenhamento que aconteceu devido ao mau tempo, apenas 29 começaram por sobreviver. Destes 29, alguns estavam muito gravemente feridos e acabaram por perecer. Outros acabaram por perecer por causa de uma avalanche de neve que soterrou vários deles, sendo que não foram salvos a tempo. Eles passaram por muitas privações durante o período em que lá se encontraram, num total de 72 dias. Passaram um frio inconcebível, de até 30 graus negativos. Passaram muita fome, porque não tinham alimentos suficientes para se sustentarem. Passaram por uma incerteza terrível. Será que iam conseguir resgatá-los a tempo? Será que iam conseguir sobreviver? E durante quanto tempo iriam consegui-lo apenas com o que possuíam? Enfim, foi uma experiência muito dura para todos, em que tiveram de improvisar muitas soluções, algumas das quais nem nos cabe hoje na nossa cabeça. Para combater o frio tinham que se enroscar uns nos outros, tiveram que arrancar as proteções dos estofos dos assentos do avião para se cobrirem, o que era pouquíssimo para o frio que os enregelava. Era a respiração uns dos outros que os aquecia, por vezes até pediam para serem socados pelos amigos, de forma a conseguirem manter-se quentes. As noites eram, de facto, o pior suplício que tinham de suportar. Depois havia a fome. Conseguiram sobreviver com pouquíssimas coisas que tinham levado para aquela viagem. Nando recorda, por exemplo, que no último dia da distribuição destes alimentos tinha apenas um amendoim de chocolate. Então, no primeiro dia, apenas lambeu o chocolate do amendoim, guardou-o no bolso. No segundo dia, comeu metade daquele amendoim.
deixando a outra metade para o terceiro dia. A sede também os atormentava. Eles simplesmente mastigavam a neve para conseguir mitigar um pouco, e apenas um pouco, da sede avassaladora que os consumia. Chegaram ao ponto em que nada mais havia a fazer e tiveram que tomar a dificílima decisão de comer os próprios corpos dos mortos ou morrer de fome. A imprensa sensacionalista centrou-se muito neste aspecto e até os condenou por esta atitude. Mas a verdade é que eles foram absolvidos não só por eles próprios, mas também por aqueles que tinham consciência e perceberam que não havia escolha possível que pudessem ter feito para conseguir sobreviver. Um deles diz mesmo que quando dá palestras sobre este assunto, esta é a parte que mais interessa às pessoas. E antes que as pessoas fiquem perdidas, fiquem desorientadas sobre como poder saber aquilo que lhes interessa, ele diz: querem saber ao que sabe a carne humana? A nada. Não tem sabor algum. Foram Nando, Roberto e Tintin que fizeram a terceira expedição, ou seja, a expedição final para procurar ajuda. A terceira porque antes desta, já duas tinham sido tentadas sem sucesso por outros rapazes. No entanto, quando começaram a escalar a montanha, verificaram, a um certo ponto, que não tinham como continuar os três juntos, uma vez que iriam precisar de mais alimento do que aquele que tinham levado, porque a distância era muito maior do que a que tinham previsto. Assim, Tintin regressou e deixou com eles a sua comida. Vários tiraram lições diferentes, uns mais de caráter religioso, outros menos, mas eu gostava de vos transmitir duas mensagens que Nando Parrado conta no seu livro e que me parecem de grande profundidade. Quando chegou ao cimo daquele monte que parecia que era o final da escalada e que nada mais poderiam fazer, Nando percebeu que o que é que era mais forte ou o que é que era o contrário da morte. Não era a vida, mas sim o amor. Foi o amor pelo pai que o levou sempre adiante, porque ele queria transmitir-lhe que estava vivo, apesar da sua mãe e a sua filha mais nova terem perecido no acidente. Foi este grande amor o motor que levou Nando a seguir sempre em frente, sempre, até que chegou a um ponto em que olhou para os próprios sapatos e se questionou, quando estes já estavam a romper-se por todos os lados: o que se vai acabar primeiro, eu ou os sapatos? Mal tinham forças quando chegaram ao final, mas finalmente conseguiram chegar a um prado onde pastavam vacas e havia outros sinais humanos e, portanto, conseguiram umas últimas forças até chegar a um local onde encontraram alguém a cavalo que lhes deu uma ajuda preciosa ao ir pedir ajuda à polícia para os vir resgatar. Por outro lado, o pai de Nando tinha-lhe contado uma história quando ele era remador, quando ele gostava de praticar remo. Numa corrida em que ele estava quase a chegar à meta, mas acompanhado por uma outra pessoa, um outro remador, que
estava muito próximo dele, o pai de Nando pensou: eu tenho que fazer um último esforço, apesar de já lhe doerem todos os músculos do corpo e parecer que não lhe sobrarem mais forças para nada. Então, ele apelou a todas as últimas forças que possuía e assim conseguiu, por centímetros, cortar primeiro a meta. E foi com esta grande lição que Nando também seguiu sempre adiante. Eu posso conseguir ir um pouco mais longe. Posso conseguir um pouco mais de forças para continuar. Quando regressaram à sociedade, não foi fácil reintegrarem-se. Uns procuraram o isolamento, outros demoraram algum tempo a conseguir assumir as suas emoções que pareciam ter ficado congeladas nos Andes. Outros ainda contavam a sua história como forma de catarse a todos os que a queriam ouvir. Fosse como fosse, não foi fácil para nenhum deles. Foi uma lição, uma experiência que os acompanhou, os acompanhará até ao fim das suas vidas. Alguns quiseram voltar à Cordilheira dos Andes, um sítio onde viveram de forma quase impossível. Mas a verdade é que, indo ou não aos Andes, os Andes estão sempre com eles. Determinou de alguma forma o que são hoje, o que fazem, como pensam, sobretudo ajudando-os a todos a perceber que o essencial, o fundamental, não é aquilo que se tem, mas sim aquilo que se dá, aquilo que se pode ser, querendo ser sempre cada vez mais humanos, mais próximos, valorizar o amor que têm da família, o amor que lhes podem dar, enfim, fazerem o melhor possível. E apesar de todos eles terem vidas de sucesso, uns mais, outros menos, o facto é que todos trazem no coração estas lições importantíssimas de vida. Reúnem-se anualmente para comemorar o regresso à vida, porque para eles foi uma espécie de ressurreição. E a verdade é que são amigos para sempre. Foram irmãos na morte e são irmãos agora na vida. Depois desta história, sintetizada muito brevemente e que para mim também não é fácil contá-la porque me emocionou de uma forma muito profunda, eu gostava de vos desafiar a perguntar que lições podemos nós tirar desta experiência que nos toca viver atualmente. O que é que podemos retirar para a nossa forma de estar na vida? O que podemos aprender de novo? Quais as estratégias alternativas que estamos a descobrir em nós próprios para sobreviver, entre aspas, de forma melhor, não apenas física, mas sobretudo emocionalmente? Deixo-vos estes desafios para reflexão e convido-vos a partilharem comigo, se quiserem, através do e-mail sandra.rodrigues@blcs.pt. Até à próxima e fiquem todos bem e de boa saúde.